Programas. Programa Outras frequências. Programa Outras frequências. Programa Altas Frequências. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, querido ouvinte desse programa. Programa Outras Frequências, são 18 anos, é a 18ª temporada. Chegamos hoje à edição número 519. Neste ano de 2026, estamos fazendo programas especiais temáticos. Então, toda semana a gente tem, toda gravação a gente tem um tema. Poderia ser toda semana, que nós somos vagabundo, então nós não gravamos toda semana, mas deveria ser toda semana, né? Exatamente, mas não são temas aleatórios não, que é a responsabilidade, conversa com o que é o fascismo, que conversa, por exemplo, com o que é a política. Então o programa de hoje vai falar sobre... Não tá moleza essa escala 6x1 não, né? Digamos que... Vamos falar de política sem falar de partido político. Não vai ter jeito de não falar uma hora, né? Mas a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Para citar um sujeito que Márcio Shell acabou de falar aqui nos bastidores desse programa, né? O Carlinhos Marx, que nos ensinou muitas coisas, entre elas que a religião é o suspiro da criatura oprimida, mas não vamos falar disso hoje. Hoje é política. Então, pessoal, o que é a política? Espero que Marcel Rodrigo Lamarca, Márcio Shell e eu, Duco Leone, estejamos muito inspirados para escolher as melhores palavras para esse programa tão importante. Sempre começando com a definição do dicionário. Política, substantivo feminino, arte ou ciência de governar, lá no Michaelis, arte ou ciência da organização, direção e administração de noções ou estados. É a aplicação dessa arte nos negócios internos de uma nação, chamada de política interna, ou nos negócios externos, chamada de política externa. Também pode ser a orientação ou métodos políticos, a arte ou vocação de guiar ou influenciar o modo de governo, pela organização de um partido, pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores e assim por diante. Ainda assim, política no dicionário, prática ou profissão de conduzir negócios políticos ou conjunto de princípios ou opiniões políticas. Por exemplo, não tenho o menor interesse em política. Aliás, o editorial do programa, que vai ser muito breve, vai girar em torno disso. Você, querido ouvinte, já ouviu muito, ou já ouviu alguém da família falar. Eu ouvi a minha vida pregressa toda, infância, adolescência, a famosa frase: não se meta em política, que a política é suja. Não há falácia, não há mentira mais gritante, mais punitiva do que você achar que se meter em política é se sujar. Muito pelo contrário, né? Para os gregos antigos, a Grécia, né, o nascedouro do pensamento mundial, para eles a política era a arte de viver em comunidade, né, originada do termo polis, que é a cidade. Então o politique, que é o masculino, né, são os assuntos da cidade, focando na organização da vida coletiva, na participação direta dos cidadãos lá atrás, né, hoje indireta para a gente, nas decisões públicas e na busca pelo chamado bem comum para os gregos. Então, não era limitada a governos, mas a uma participação ativa de cidadãos na praça pública, que eles chamavam de ágora, né? Então, para começar essa ideia aristotélica, né, a política como uma ciência prática que busca o bem comum e uma espécie de felicidade, depois o Shell vai falar mais da eudaimonia dos cidadãos aqui, né? É uma espécie de uma continuação natural do que a ética estudava, né? É uma frase famosa do Aristóteles, muito popularizada, na qual ele diz que o homem é um animal político por natureza, ou seja, ele só pode realizar as virtudes e chegar à felicidade dentro da polis, né? O tolo é aquele sujeito que pensa individualmente, aparta, que se separa da ideia da comunidade política para promover o que eles chamavam de vida boa, né? Não apenas uma sobrevivência física. A vida boa, então, era essa organização,
uma espécie de contrato social no qual as pessoas, as famílias, os grupos evoluíam enquanto convivência humana, né? Então, a ética e a política acabam se conversando, a gente vai falar um pouco dessas ideias de bem individual, do bem coletivo. Nós vamos falar muito aqui nesse programa hoje de direita, de esquerda, de ser progressista, ser conservador, das formas... De centro, não vamos falar de centrão? Não vamos falar de centrão? Esse é um dos mais importantes, eu acho, Marcelo. Mas tem quem governa qualquer coisa aí, que está mandando e desmandando. Parece que modernamente o centro tomou de assalto, né, sem trocadilhos, mas a ideia aristotélica de classificar regimes entre puros e justos e impuros e corrompidos, né, a tirania e tal. Depois a gente vai falar mais detidamente, também o Michel vai falar bastante sobre essa questão. Mas assim, resumindo, essa política grega, para a gente começar a nossa conversa, é a arte de organizar a vida comum para que cidadãos vivam vidas virtuosas, vidas felizes, que possam buscar livremente aquilo que aspiram, né, enquanto pessoas. Na prática, pessoal, eu já quero jogar a bola para vocês, para não ficar um editorial muito longo. Eu sempre fui um grande crítico dessa questão do isentão, né? Nem estou falando dessa ideia meio suíça, né? De grandes guerras. Olha, eu não vou ficar me colocando muito para não me machucar, mas da omissão mesmo do sujeito, né? Do cara que fala, olha, política, eu não quero me meter nisso, porque modernamente falando, de 80 e pouco para cá, né? A gente tem o voto, que é aquela ideia da política representativa. Então, meio que a gente se exime de uma participação social, como se a vida política se resumisse às decisões das câmaras, do Senado. Fosse um mundo paralelo, né? Exatamente. Como se a gente estivesse fora, né? A gente meio que é Brás Cubas, né? Estou aqui, vejam lá o que estão fazendo. Eu queria passar a palavra para vocês. Que é o grande problema da concepção moderna de política, né? A concepção moderna de política na prática abandonou de certa maneira, né? Ou o senso comum, né? Sobretudo nos dias atuais, contemporaneamente, o senso comum meio que abandonou a ideia da política como uma forma de regulação do convívio público humano. No sentido de que as pessoas pensam que a política é uma profissão, ou seja, ela é um mecanismo de ascensão social, um mecanismo de boa remuneração, uma forma de trabalhar pouco e ganhar muito, né? Ou então, uma forma de agir profissionalmente em relação aos interesses da sociedade, né? Sendo remunerado pelo exercício dessa função, ao mesmo tempo que, contemporaneamente e modernamente, criou-se essa ideia de que eu elejo, desde o momento em que eu elejo um representante público, ele tem um salvo-conduto para atuar em meu nome, eu delego a ele a ação no mundo, e isso significa que eu posso, consequentemente, me omitir. Sim, exatamente. Eu posso não participar da vida pública, né? Vejam, a maior parte das pessoas hoje em dia, o que elas fazem? Elas simplesmente prescindem de atuar, depois de votar, como fiscais do trabalho dos políticos que elas elegeram, né? Elas abrem mão da tarefa principal de um eleitor, que não é votar, é auditar o trabalho deste representante para o qual eu deleguei a autoridade para atuar politicamente, ou seja, no sentido do interesse coletivo em meu nome. Exato, e parece... Isso é gravíssimo, porque se a gente pegar o modelo grego, que dá origem à ideia da política e tal, se a gente pegar a ideia de política da Hannah Arendt, por exemplo, a filósofa alemã do século XX, a gente vai ver que são
ideias de política muito distintas dessas que, resumidamente, eu apresentei aqui, que operam na consciência do homem contemporâneo, do homem moderno, do homem contemporâneo, né? É o que você falou. Os gregos tinham, para os gregos, a política, a vida pública, a vida da cidade é anterior à vida individual. Os gregos sequer concebem a ideia de indivíduo. A Hannah Arendt fala do entre, né? Quando ela vai falar da pluralidade, a política só pode existir entre os indivíduos. Então, exatamente. Tanto que ela questiona a ideia aristotélica, eu vou falar disso já, Boa. do zoon politicum, do animal político, né? Ela diz assim, olha, não existe um animal político porque a política é uma arte relacional. Ela só existe na relação dos homens entre si, considerando a diversidade desses mesmos homens. A ideia de que nós não somos todos iguais, né? Nós somos diversos, e a política é uma maneira de, ao nos relacionarmos, encontrarmos mecanismos possíveis para vencer essa diversidade, essa diferença, no sentido de um interesse coletivo, comum, né? E fazer essa... O Marcel está falando... O Marcel, passar para você só falar um negócio. Essa certa misantropia que a gente... Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei muito isso na minha casa. Isso não quer dizer que eu não ame e não estime muito meu pai e minha mãe. Mas eu sempre ouvi deles, até hoje. Qualquer coisa que eu faça, vem essa historinha, uma certa misantropia política, sabe? Olha, não se misture com essa gentalha. Como se a gente estivesse fora, como se a gente não fosse mediadores, né? Mesmo quando nos omitimos, somos mediadores, né? Somos mediadores. E até porque, esse era o comentário que eu ia fazer, até porque também, nessa questão, as pessoas que se omitem, que são isentões, a gente vive política em absolutamente tudo o que a gente faz. Tudo. No dia a dia de casa, na política da boa vizinhança, na política do bom trabalho, para você poder trabalhar com seus colegas. A política, ela está emaranhada, ela está enraizada em absolutamente tudo. E eu não estou falando da política, partido político, mas é a questão do bem comum, é a questão da gente conseguir viver, não é? De uma maneira em todas as razoável. Hoje mesmo, só para dar um exemplo, tinha um aluno falando, um desses alunos que fala, professor, não gosto de falar de política, porque eu não sou de direita nem de esquerda. Depois a gente entra nesse mérito, porque isso é uma tolice, né? Falar que não é de direita nem de esquerda. Normalmente quando fala isso é porque é de direita. Mas ele, olha, e aí ele começou a contar de futebol. Eu não acredito em isenção. Isso não existe. Não é possível. Veja, não é possível. Se as pessoas olharem para elas mesmas, elas vão ver que ao longo do dia elas tomaram uma série de decisões ou pensaram numa série de coisas que as inclinam para uma coisa e não para outra. Exato. Decisões essas que nunca visam o bem comum em si, o seu próprio bem. Se tá bom para mim... E que não são irracionais. Se o meu candidato me propôs me proporcionou algum tipo de vantagem, ele é o melhor de todos. E aí, se o meu amigo apoia esse mesmo candidato, legal. Mas o amigo está apoiando esse candidato porque também viu um benefício próprio. Não porque tirou as pessoas da fome, não porque as pessoas saíram da miséria, ou não porque as pessoas estão pagando menos imposto. Não, é uma analogia assim. A pessoa não sabe o que está acontecendo, mas se tá bom para mim, eu sou desse lado aqui, entendeu? E outra, Marcel, você prefere liberdade individual e livre mercado, ou você prefere igualdade e justiça social? Você prefere meritocracia ou você pensa mais nos mais vulneráveis? Então, cara, quando você começa a escolher determinados caminhos sociais, está na cara que você tem um lado. Que você é mais progressista, você é mais conservador, que você E a questão é que o que as pessoas colocam como escolhas, determinadas escolhas, não deveriam ser escolhas. Vejam, o Estado tem a obrigação econômica de ser solvente. Então, assim, ele tem que ter contas públicas equilibradas, ele precisa ser capaz de pagar
os seus compromissos orçamentários, mas ele também precisa cuidar das pessoas, porque há quem não, por uma série de razões diferentes, não tem condições de cuidar de si mesmo sozinhos. Os pobres, os vulneráveis, os abandonados, os doentes e etc. A gente tem uma infinidade de grupos dentro da sociedade para os quais nós temos que voltar nosso interesse. Veja, não deveria ser uma questão política defender a proteção dos vulneráveis. Não deveria ser político no sentido partidário, deveria ser político no sentido que o Marcel acabou de definir. Né? Deveria ser político no sentido da minha preocupação. A minha preocupação com o meu bem-estar deve transcender, deve ultrapassar o meu bem-estar. Eu devo desejar também que o outro, as outras pessoas, os diferentes de mim, como dizem a Hannah Arendt, tenham o mesmo benefício, tenham o mesmo acesso ao mesmo bem-estar que eu tenho. Isso não deveria ser uma coisa, isso não deveria ser ideologicamente negociado. Essa política ideológica partidária, ela tem muito de tosca. Mas o Marcel fez um apontamento que eu acho interessante também, né? Que é essa ideia de que as pessoas tomam decisões e elas tomam decisões no sentido do que é melhor para elas. Elas não estão necessariamente pensando no interesse coletivo. Mais do que isso, Marcel, essas decisões são racionais. Sim. Quando o cara escolhe o interesse próprio contra o bem comum, ele não está fazendo uma escolha alienada. O político pagou um churrasco para ele foi votar. Não, ele faz uma escolha deliberada, ele se identifica com essa forma de comportamento. O político paga um churrasco esperando uma vantagem eleitoral. Ele recebe o churrasco e vota esperando outras vantagens dessa natureza. Exatamente. Não é uma decisão alienada, como muitas pessoas dizem, como muitas pessoas sugerem. É racional. Né? Não é uma decisão isentona, né? Não, claro que não. Não é uma decisão isenta. Eu quero trazer exemplo, gente, justamente antes de começar o programa, a gente estava falando nos bastidores aqui, sobre educação. E vai ser um dos temas, em breve, a gente vai falar o que é educação. Né? Por exemplo, eu estava dando esse exemplo do aluno, eu vou voltar nele já. Mas, por exemplo, a gente tem hoje, no Brasil, né, mais de 8 mil escolas públicas municipais, só para dar um exemplo, em quase 1.200 municípios, que não têm acesso à água, afetando trocentas mil crianças, quase batendo 1 milhão. Esse meu aluno que estava conversando comigo hoje, que estuda numa escola particular e que falou de direita e de esquerda. E a escola, por mais que seja muito boa, etc., tal, ela oferece uma educação muito individual, de formação muito individual. Vocês acham que esse aluno, por exemplo, com a garrafinha dele da Gold Case, que custou R$300, com água geladinha, mineral, dentro da sala de aula, no ar-condicionado, está preocupado com esse dado estatístico que eu acabei de dar, que é oficial, né, da Unicef? Mais de 8 mil escolas públicas municipais do Brasil não têm acesso à água. Aí ele puxou o seguinte assunto comigo, Marcel. Não gosto de política, né? Ele falou assim, nossa, ele é São Paulino, né? Nossa, você viu o presidente de São Paulo, vazou um áudio dele? Não sei se vocês viram, o Shell é São Paulino, o Marcel gosta de futebol. Vazou um áudio, aspas pro vazou. Vocês não estão me vendo mais, ouvintes? Ó, tô fazendo com o dedinho aqui, aspas, vazou o áudio. Ele fala assim para um conselheiro, cara, não posso trocar o técnico, não tem dinheiro. Porque vejam o que eles fizeram. Eu estou pagando o parcelamento do Dorival Júnior, eu estou pagando o parcelamento do Zubeldia, eu estou pagando o parcelamento do Crespo da primeira passagem dele aqui. Acabaram com o dinheiro. Olha como deixaram o São Paulo. E o aluno veio comentar comigo. E é um tema que ele gosta. Eu falei, cara, você tá ligado que esse cara que é o presidente do São Paulo é o vice-presidente do cara que foi retirado do cargo? Ou seja,
Eles foram eleitos juntos, eles tomaram essas decisões juntas, e ele vazou um áudio, tipo o Michel Temer, para dizer que ele é o salvador da pátria e não tem muito o que fazer, porque a Dilma acabou com o Brasil? Você está vendo que tem política em tudo? Quando vocês decidem que na cantina vai ter tal comida que não vai ter mais ultraprocessado e aluno votou, vocês estão percebendo que tem política nessas coisas? Quando você escolhe uma pizza junto com a sua mãe e com seu pai, você votou na pizza calabresa, seu pai votou na calabresa, sua mãe votou na mussarela, vai ser calabresa, cara, porque deu maioria, sabe? Há uma particularidade da política que é o fato de que ela é usada historicamente como um instrumento humano deliberativo. A política regula a nossa capacidade de deliberar, ou seja, no fundamento da política está justamente a superação do estado de natureza hobbesiano, a ideia da guerra de todos contra todos. Né? Veja, nenhuma sociedade pode se organizar exclusivamente nesses termos. Né? Nenhuma sociedade, nenhum consórcio humano sobrevive, né, em função de um conflito permanente de todos contra todos, ou seja, interesses individuais se sobrepondo a outros interesses individuais, né, que em determinadas sociedades evoluem para a força das armas, tal, da violência, o uso do poder militar e etc. Agora, veja, essa não pode ser a realidade permanente da vida humana, porque não haveria vida humana. Aliás, você falou do poder... Seria, como diz a banda Eva, o fim da odisseia terrestre. Exatamente. Você colocou o poder como termo, como terminologia. Me corrija se eu estiver errado. Aí a gente tem que falar do tal do Nicolas Maquiavel, que eu acho que é o cientista político que tocou primeiro nessa ideia, né? Do poder, e talvez o príncipe seja muito mal lido nesse aspecto, mas é o cara que pensou no pensamento moderno, lá, 1500 alguma coisa, ele escreveu, mas que o governante meio que age para conquistar e manter poder. Eu acho que talvez quando os nossos pais, eu estou falando dos meus, né, mas quando os tutores, de uma maneira geral, falam de um tal afastamento, mantenha-se afastado, não sei o quê, talvez eles estejam pensando nessa questão que às vezes transcende moral, a ética tradicional, né, e pensa no poder, né, numa política moderna, numa ciência de poder. Talvez aí tenha que entrar você está falando isso, agora me veio uma coisa à cabeça, uma lembrança à cabeça. Quando eu era muito pequeno, eu ficava pensando assim, nossa, deve ser muito legal ser filho do prefeito da cidade, porque o prefeito manda em tudo, né? Não tinha noção, né? Eu era criancinha. Nossa, o prefeito deve ser muito legal. O filho do prefeito pode fazer o que ele quiser, porque ele é o filho do prefeito. Então, assim, ó, é uma simbologia de poder que a gente tinha de criança, né? Mas depois a gente vai conhecendo o andamento de tudo, a gente vê que não é nada disso. Mas a questão do poder em si, enraizado, o político de profissão, porque existe o político de carreira, ele busca, não além de uma estabilidade financeira que proporciona isso para ele, também o poder, né? O poder de fazer Brasil, jogos, né? Com as pessoas. Há grupos políticos que buscam mais o poder do que outros grupos políticos. Exato. E contemporaneamente, a ideia da política como a arte da deliberação, a arte do debate, a arte da construção do consenso, da escolha razoável entre todos, como esse sentido da política se deslocou cada vez mais para aquilo que eu estava falando, de uma prática profissional, partidária, institucional, organizada, com o poder econômico profundamente infiltrado na organização interna da ação político-partidária tal, a ideia da política como deliberação e como discussão racional de interesses se deslocou para a ideia da política como oposição. É a luta pelo poder e, consequentemente, a divisão entre grupos e as tensões, os conflitos que nascem e são alimentados dessas divisões. Ou seja,
A visão que a maioria das pessoas tem da política hoje é que o adversário político não é um adversário, é um inimigo. E alguns grupos políticos, no caso do Brasil, o grupo bolsonarista, nos últimos 5 ou 6 anos, aprofundou essa ideia. Catalisou nesse grupo. Né? Porque surfou nessa indisposição pública que o Eduardo apontou, que de certa maneira foi sempre muito presente na sociedade brasileira, né? Os pais nos ensinando a duvidar da política permanentemente, né? O bolsonarismo, por exemplo, capitalizou com isso, né? Se tornou um discurso catalisador dessa recusa da política como uma prática racional, em função da qual homens diferentes, pessoas diferentes, indivíduos diferentes tentam encontrar uma solução comum para problemas que são igualmente comuns, né? Hoje a ideia apostando na política do caos, né? Aposta na política do caos. Aposta na política do caos, né? Exatamente. Quanto pior, melhor. Exatamente. É uma ideia de política muito tosca, porque ao invés de buscar a ideia grega da eudaimonia, a harmonia, a perfeição, a melhor sociedade possível, aposta no caos. Ou seja, quanto pior, melhor. Quanto mais caótico, mais fácil instrumentalizar as paixões públicas, mais fácil manipular as pessoas, mais fácil envenená-las com esse sentimento do ódio, da adversidade violenta, do choque e tal. Agora, isso é péssimo, porque é um naufrágio da política, entendeu? Recentemente eu estava lendo uma matéria, pessoal, em alguns países da Europa, em prefeituras de alguns países, tipo Dinamarca, né? O sujeito, o cidadão político, o cara que se candidata a um cargo de procuração pública, né, na política, ele nunca mais quer voltar. Então, eu acho que a gente tem que falar do Brasil, especificamente, se vocês concordarem, a gente passa para esse episódio, porque, por exemplo, o cara está numa cidadezinha da Dinamarca, ele se torna vereador daquela cidade por 4 anos. Ele nunca mais quer voltar, não porque ele não gostou de se abnegar dos seus próprios afazeres e se entregar ao bem comum. Ele gosta, ele tem uma satisfação pessoal, mas nesses 4 anos ele vai ganhar menos do que ele ganharia se fosse o dentista que ele é, se fosse o jardineiro que ele é, porque ele precisa se entregar para os interesses sociais e depois volta a ser um cidadão e passa para outra pessoa essa procuração do bem comum, que seria a política, aquela política grega, né? Agora, quando a gente pensa no Brasil, o Fel falou do bolsonarismo, a gente vai lá no Mário Palmério, lá no Vila dos Confins, que o Shell me ajudou muitíssimo no meu doutorado, quando a gente estava estudando essa questão, muito mais do que ajudou. No meu doutorado, quando a gente estava pensando essa questão do homem político brasileiro, lá nos anos 40, 50, já tinha essa ideia de que ele quer se apossar de um lugar na política e morar naquele lugar, e habitar aquele lugar como uma super pessoa, né? E sempre passando o bastão lá naquele romance do Mário Palmério, que era um político notadamente honesto da época. No romance dele, que antes era um relatório político, Marcel, aliás, eu recomendo muito que você leia, porque Vila dos Confins, Marcel, parece que aconteceu na nossa cidade. Depois, fora do ar, a gente fala, porque teve um episódio na nossa cidade que tem tudo a ver com o clímax do romance, que é um atentado, aí o candidato que forjou o atentado perde a eleição. Isso lá nos anos 50, hein? Então, assim, 40 e 50. Mas eu quero dizer o seguinte, amigos, eu queria que a gente falasse um pouco das particularidades brasileiras neste momento. Não posso contar o santo, mas posso contar o milagre. Por algum tempo, eu trabalhei em bastidores políticos, junto com outro maravilhoso amigo nosso aqui, amigo comum de nós três, e uma das pessoas para a qual a gente trabalhava, chegou a ser ameaçada de morte, teve oferta de, olha, te damos isso para você votar aquilo. Então, assim... Para beneficiar o bem comum?
Não, né? Nunca. Mas a forja da política brasileira, Sim. a maneira como a política brasileira é forjada, é um capítulo à parte, acho que, do planeta. Né? Se a gente quiser fazer um paralelo, mesmo com os Estados Unidos, que são extremamente esquizofrênicos... Dá outro programa isso. Dá um outro programa, porque a gente vai falar de sociedade. Porque aí que está o problema. Tudo está girando em torno de política, mas tudo é reflexo da política, é reflexo da nossa sociedade, que está um caos, né? Então, assim, daria um outro programa até, o que é sociedade, porque a sociedade também está terrível. Não, a gente chega na sociedade. Mas assim, só para falar do Brasil, depois da abertura de 85, teve o voto indireto, né? Tancredo Neves e aí o Sarney. Aí a primeira votação direta, não sei se vocês se lembram dos debates, eu me lembro de partes, eu decorei pedaços daquele debate. Maravilhoso, porque tinha ali extrema esquerda, direita, extrema direita, centro, a grande fauna política brasileira estava ali, né? E quem levou a eleição foi a pessoa mais bizarra no partido menos representativo. Ninguém sabia o que era PRN. E Fernando Collor de Mello era uma figura assim, muito obscura. Ele só era notadamente uma pessoa pública no estado dele. E ainda assim, havia muitas controvérsias em torno do nosso... Você lembra por que ele ganhou? Eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro por que ganhou. Eu tinha 12 anos, mas eu lembro por que ele ganhou. Eu lembro por que ele ganhou, porque eu estou falando por causa das minhas tias, dos meus primos, da família, a gente ouvia. Porque o cara era atleta, bonito, e falou que ia acabar com a corrupção. E oprimia por uma possível habilidade retórica que hoje a gente viu que não tem, né? A oratória dele era muito mais verborrágica, né? Muito mais palavrória. De quem que vocês estavam falando? A gente está falando do Fernando Collor de Mello, que... Quando ganhou a eleição. Minha cabeça divagou. Não, a gente tá falando do Fernando Collor de Mello, que ele ganha a primeira eleição, Shell, e assim, era muito improvável, porque a direita, ela tinha uma variedade enorme de possibilidades, o centro-direita tinha uma possibilidade de vários candidatos, a esquerda tinha Lula e Brizola, por exemplo, né, e ganhou o Fernando Collor de Mello. Aí eu quero chegar num ponto... Né, outro dia eu fiz um quadro no Facebook dizendo justamente isso, dizendo assim, essa ideia de polarização é uma invenção canalha de uma imprensa, um jornalismo brasileiro que é um abismo de iniquidades, como diz o Balzac nas Ilusões Perdidas. Porque, vejam, que polarização, meu chapa. Uma coisa é certa sobre a política brasileira. Há dois grandes grupos de eleitores, e um deles, desde a abertura, vota historicamente na esquerda, desde antes, porque, veja, lá nos anos 60, elege Jânio Quadros e Jango, porque o vice era eleito, o vice não era uma chapa comum, elegia-se o presidente e o vice, candidatava-se a presidente e a vice, ou seja, lá no final dos anos 50, o que a sociedade brasileira faz? Elege Jânio Quadros, um imbecil completo, e o João Goulart, um homem historicamente ligado à ideia da reforma agrária, da distribuição de terra, da educação universal, tal. Ou seja, não é só com a reabertura. Não é só com a reabertura. Antes disso, no Brasil, nos breves interregnos democráticos que nós tivemos, as disputas sempre foram entre figuras públicas, mais à esquerda e outras à direita, claramente à direita. Né? Então, assim, o problema é que da abertura política, da eleição do Collor até os dias de hoje, não teve uma única eleição em que o PT, como um partido representante da esquerda, né, a gente até pode discutir o quanto representa de fato, esquerda, né? Quanto representa de fato uma cosmovisão política de esquerda, a gente pode discutir isso e tal, mas de 89 para cá, o PT esteve em todas as decisões políticas majoritárias no Brasil, todas as escolhas para presidente alternaram entre um candidato qualquer da direita
fosse uma direita mais radical, uma direita mais civilizada, que toma banho. Tipo o Serra da vida, né? O Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso e o PT. Ou seja, Exato. que polarização é essa? Tem 40% da população brasileira que, historicamente, vota num partido, desde a abertura democrática, declaradamente de esquerda. Exato. Aí agora a imprensa inventou polarização. A André Sadi inventou que a sociedade está polarizada. André Sadi, que parece uma Suíça do jornalismo, né? Não, e que um dia eu gostaria de poder dizer francamente o que eu penso sobre ela. Eu não posso, porque se eu disser eu vou preso. Exato. Ou ela é casada com o André Rizek, que apresenta o negócio do futebol lá, hein, Chão? Sabe o que é curioso? Ela mal compreende a política que ela cobre. Você Isso gostou do gráfico dela lá, né? Não, veja só. E aí a Globo vai e se desculpa por aquele PowerPoint, fazendo uma coisa avacalhada, cínica, suja, se desculpa por aquilo, né? Se desculpa por aquilo. E o que é pior, aí demite um estagiário para prestar satisfação, transfere o editor do programa para outro jornalístico, tal, para colocá-lo distante do programa, tá? Um programa de 3 horas que é exibido toda a tarde na Globo News, de segunda a sexta, como se ela, como apresentadora do programa, não tivesse participação direta na decisão do que vai ao ar. Tal. E mais do que isso, Shell, depois que você fala na rádio que o João é o João Malucão, não adianta na semana seguinte você falar assim, estamos aqui pedindo desculpa pro João, que ele não é o João Malucão. O João não é malucão. É o João maluco só. Esse é maluco só. Cara, ele é só maluco, ele não chegou no aumentativo ainda, exato. Porque aquilo era vergonhoso. Eu estava assistindo ao vivo. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim, gente, como é possível isso? Isso é desonesto. Não tinha uma notícia até então que referenciasse o Lula ao Daniel Vorcaro, a não ser o fato de que ele participou de uma reunião com outras 15 pessoas em que esse cara estava presente. Tinha até um vídeo daquele político que levou uma cadeirada do Datena, como é que ele chama aquele rapaz? Pablo Marçal. Vocês já viram um vídeo dele sobre o Vorcaro? Que é maravilhoso. Ele está dando uma entrevista, e antes, muito lógico, antes do caso do Master vir à tona, ele está dando uma entrevista, o cara fala assim, você conhece o Daniel Vorcaro? Ele fala assim, não só conheço, como quero dizer uma coisa, Vorcaro vai virar um apelido, tipo o Pelé do... Esse aqui é o Pelé da literatura. Vai virar um apelido assim, quando for genial, alguém vai falar assim, isso é Vorcaro. Isso nunca passou em lugar nenhum na Globo. Não, nunca passou. Mas ele falou num podcast, tá lá o corte. Nunca passou. Agora, exato. Veja, aí o que a sociedade descobriu hoje, essa semana pasmada, que o Ciro Nogueira, que estava quase saindo do PowerPoint, na verdade devia estar lá o senador da República pelo Piauí, que deveria estar lá no centro do PowerPoint, ali no lugar da estrela do PT e da foto do Lula. Devia estar lá o Ciro Nogueira e tal. Mas agora o João já é malucão, então não tem mais. Agora veja, isso é um outro aspecto assustador da política contemporânea. Ela está integralmente contaminada pelos interesses do capital. É o que eu ia falar, Tchau. O crime organizado, banqueiros, financistas, rentistas, grandes industriais, a elite econômica, essas pessoas no Brasil e nos Estados Unidos se aboletaram no poder político. Vejam o Elon Musk nos Estados Unidos. Não, mas não é só isso. Se introduziram no poder público tal e impondo de cima para baixo sua vontade aos cidadãos, tal, ao Estado. Lei só passa se esses caras aprovarem. Essas grandes figuras. Vamos dar nome aos bois, né? Tem sujeito bebendo detergente no Brasil. Né? Ou fingindo, né? Colocou lá uma batidinha de coco e tá bebendo, fingindo que... Mas por quê? Eu espero que seja detergente mesmo, porque eu espero que o darwinismo vença sempre no final, porque... Ele é mais impávido que Muhammad Ali. Exato, como diria a canção.
a gente chega a esse ponto, né? Então, parece agora, que... isso não é também a degradação da política? Tá aí, agora que a gente está na política brasileira, já que a gente chegou... É o que a gente está discutindo aqui, é a completa degradação da política. O cara não toma vacina da Covid porque não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo, e aí ele se expõe à doença, arrisca a vida, morre e tal. Aí o cara toma detergente contaminado porque ele, ou eventualmente contaminado porque ele julga que é uma campanha difamatória contra a empresa que doou milhões para o candidato dele durante as eleições e tal. Ou, se isso não for a degradação da política, não sei mais o que é. Essa estupidez coletiva, essa cretinice generalizada, sabe? Agora, a gente começou o programa falando da política como organização social, definindo regras de convivência, normas, leis que regem a vida em grupo. A gente falou depois, passou pelo Maquiavel, gestão de poder, disputa, exercício, distribuição de poder, a influência que esse povo tem na sociedade, né? A ideia do bem público, administrando o recurso, patrimônio coletivo, para o interesse comum, não sei o quê. Falamos de mediação de conflito, e faltou o Marcel acrescentar agora, Marcel, o rapaz da caneta que é candidato. Eu queria que você falasse da caneta lá, o rapaz. Da caneta azul. Aquele que não tem projeto, que... O cara é Marcelo, candidato... você já viu as entrevistas dele? Eu já, cara. O cara atende o telefone num podcast. O que é aquilo? Porque eu não sei se o Eduardo chegou a ver as que eu mandei para ele. Eu vi algumas das entrevistas que ele deu para esses podcasts e tal. Eu não sei se o Marcel viu também. Eu não vi aquela que tinha aquele rapaz xarope que fica falando que música é tudo uma bosta lá. Sim, aquela eu não vi. Mas é que eu não consigo explicar o que acontece com esse cara. Ele é o Vilchensky piorado, né? É aquela história, e aí acaba entrando no mundo político, e as pessoas, e aí entra na questão de estudo de nós, enquanto sociedade. A história do voto de protesto, que nego vota por um jegue, vota por uma tartaruga, o voto de protesto. O voto de protesto nada mais é que fala assim, ó, para mim qualquer lado tá tudo bem, mas o que não tem nada que me afete nem de um lado nem do outro, né? Eles costumam fazer isso. O Manuel Gomes, né, o nome dele, eu não lembro direito o nome dele, mas acho que é Manuel Gomes. Figuras como ele, como Tiririca, como quem mais que a gente conhece aí na política, o mundo, Alexandre Frota, que não são agentes políticos por natureza, não no sentido de poder e nem de dinheiro, mas no sentido de pensar no bem comum. Não é porque o cara é artista que ele pode entrar na política e que ele vai resolver os problemas sociais, que ele vai conseguir fazer. É isso que eu tô falando. Não. Eu tô falando, eu tirei ele, fiz um parêntese e tirei ele nesse momento. Falando de uma classe de pessoas conhecidas que acaba entrando na política por poder, por dinheiro, porque não tem outra coisa. No caso do Manuel, eu acho que deve ser a mesma posição, porque não canta, não faz sucesso, não tem projeto, porque perguntaram qual que é o projeto político dele, cara, e tem gente que vai acabar votando num cara desse. Então, o que eu ia dizer é isso, Marcel, eu acho que do ponto de vista, eu não sei bem qual é o dele, ele tem algum problema, ele tem cognitivo, né? Na verdade, ele tem uns 18 problemas, né? Mas um pouco mais. Acho que um pouco mais. Assim, ele tem algum problema de inteligibilidade. Ele não consegue compreender o que uma pessoa está dizendo para ele, perguntando para ele, tal. Eu não sei se vocês já viram. Ele atendeu o telefone no podcast do Celso Portiolli. Ele atendeu o telefone, Shell. Aí ele atendeu. O Celso Portiolli fez uma pergunta, ele atendeu e falou: alô, não, tô aqui. Aí ele pôs assim o telefone no peito e fala assim pro Celso Portiolli: que hora que vai acabar? No meio, ao vivo. Aí o Celso Portiolli falou: se quiser ir embora, pode ir agora. Eu achava que era personagem, cara, mas eu vejo que não é. Não. Realmente falta inteligibilidade. Porque me preocupa, o Shell falou que ele vai ganhar. O Shell falou 2 vezes pra mim já. Eu não sei, eu vi uma entrevista. Não duvide.
Eu não duvido, não duvido. Porque eu acho que pessoalmente ele tem, concordo com o Eduardo, ele tem algum problema cognitivo aí, ele não consegue ser inteligível, ele não consegue responder com clareza uma pergunta objetiva que fazem. Para vocês terem uma ideia de como eleger um homem como ele está subrepresentado politicamente, o Danilo Gentili viu o Danilo Gentili fazendo um comentário num vídeo dizendo que o entrevistou no programa dele. Aí, a hora que o programa acabou, o Danilo Gentili foi numa pizzaria conhecida de São Paulo. Chegou lá, ele estava na pizzaria. Com o assessor dele lá, eles estavam comendo na pizzaria. O Danilo Gentili disse que foi até a mesa, conversou com ele e tal. Disse que ele olhou para o Danilo Gentili e falou assim: você é quem mesmo? Tinha esquecido já. Caramba! Vocês conseguem conceber que o cara tinha acabado de estar 40 minutos, mais de uma hora pelo menos, com o Danilo Gentili no programa, e minutos depois que o deixou, eles se encontram e ele não sabe quem é o Danilo Gentili. Então, eu acho que essa é uma ponte importante para a pessoa pública que se mete com política. Sim, porque politicamente eu entendo, o partido lança por quê? Porque esse é um dos grandes problemas do nosso sistema eleitoral. O partido lança, de voto. Ele é puxador de voto. Se ele se eleger, se ele fizer, por exemplo, 500 mil votos para deputado, quantos outros deputados ele não elege junto? Enéas, Carneiro e Prona. E no sistema político, no sistema político brasileiro, no sistema eleitoral brasileiro, essa falha é muito séria. Por quê? Porque quem se beneficia são candidatos, são em geral raposas políticas, cujo capital político não lhes permite se eleger diretamente. Então a gente inventou essa coisa da candidatura, os partidos inventaram essa coisa da candidatura das celebridades. E depois a candidatura das subcelebridades, que é o caso do Caneta Azul. Porque, por exemplo, o Gil já foi ministro, né? Aí é um artista de verdade. Mas veja, o Gil escreve músicas consequentes, entendeu? Não, quer dizer... As músicas do Gil, a gente pode interpretar as músicas do Gil e encontrar o sentido, o significado inteligível delas. Mas o Gil consegue elaborar 3 frases seguidas, com coerência e cognição. Acho que o Marcel apontou o caso mais grave no caso dele. Ele não consegue elaborar um discurso básico, elementar, que implique uma resposta. Veja, discurso não, Chão, ele não consegue elaborar 2 frases. Exatamente. Que é a diferença dele para o Tiririca, né? Ele não consegue dizer o que ele vai fazer. Numa dessas entrevistas, a entrevistadora pergunta para ele: mas por que você quer ser deputado? Para mudar as coisas que estão aí. Mas que coisas? O que está ruim. Mas o que está ruim? O que não está bom. Pô, é o Alberto Caeiro burro. É o Vilcensky da política. O Vilcensky se candidatou, fez 10 votos. Porque o pensamento dele é integralmente... tá tudo em limite, né? Mas, desculpa, Shell, pode terminar. De novo, a degradação da política, de um lado, vem da própria política partidária e da decadência das instituições conhecidas como partidos políticos, mas também vem de pessoas que, ou cegas pelas disputas ideológicas, ou como o Marcel apontou, né, idiotas úteis, né, cretinos dando um voto de protesto, tal, não importa qual a justificativa. De um lado, nós temos 30 e tantos partidos, cuja maioria deles opera publicamente pela degradação da política. Sim. E nós temos cidadãos que reduziram a política a uma disputa fidagal, intestina, o que é pior, não é sobre ideias, é sobre pessoas. Sim, muitas vezes sobre nomes e sobre grupos, né? É uma coisa meio Poderoso Chefão.
né? E aí, entre as pessoas um pouco mais esclarecidas, predomina politicamente aquela ideia, aquela classificação do Edson, quando ele diz que no Brasil não tem esquerda e direita, tem contemplados e não contemplados. Exatamente. Olha, cara, eu estava pensando isso. Até porque eu ia te citar isso, pode ver nas eleições municipais, e isso em 99,9% dos municípios do país. A galera que trabalha na eleição para um determinado candidato nunca é pelo que o candidato está projetando para o bem comum, e sim porque ele vai ter algum tipo de vantagem, um emprego, um cargo comissionado, uma vantagem, então, ou seja, quando a busca é por aí. Bem comum, Marcel, a pessoa não trabalha para o candidato. Sim. Contemplados e não contemplados. Eu tenho eu costumo falar, quando eu penso em política, não é nem teoria, é uma ilustração mesmo. Vocês não acompanharam, mas que nem eu assisti uma série que fez grande sucesso na época, é o Game of Thrones, que era uma guerra de 7 reinos, que era de uma disputa de poder, e aí muito tinha muito de política. E tem muito de política nisso, porque eram regiões distintas, e aí alianças eram feitas para se derrubar um determinado grupo, e aí, em derrubando este grupo, o grupo em si rachava, e aí guerreavam entre eles. Então, assim, é uma ilustração clássica da política em si. Nunca visando só poder, visando só o bem pessoal, e em determinados momentos, se preciso for, traindo as pessoas que estão ao seu lado para chegar ao seu objetivo final. Então, assim, cara, isso, lógico, é ficção, mas ilustra muito bem o que é hoje a política. Não deveria ser, porque a gente já falou toda a teoria dela, e no começo você definiu muito bem. Mas a questão de nunca, e até é por isso que, acho que como sua mãe e seu pai falam, minha mãe falava também, eu quis ser candidato várias vezes e nunca fui, por N motivos, e um deles é por causa disso, porque eu sempre ouvi isso. Porque a política é suja, a política é suja, porque você não vai ter e aí eu entro numa outra questão, de como o eleitor também, eu acho que muito da nossa classe política, aí eu estou falando da parte de candidatos, não de política como vida, mas muito o político é reflexo do eleitor. Muito disso. Porque o eleitor quer que pague uma conta de energia, uma conta de água, de churrasco. Então, assim, ele fala, eu vou fazer isso agora, porque depois eu vou fora. Então, assim, mano, assim, não é uma participação cidadã? Não. Né? Por isso que o cara não trabalha. Em política não é isso. Se está interessado em política de verdade, que é o nosso caso aqui, o cara não trabalha puxando voto para candidato, porque é a ideia de participar da sociedade, não é? Exato. A gente estava falando antes de entrar no ar dos idiotas, né? Chamados idiotas, aqueles que não manifestam interesse pelas necessidades, pelo crescimento do Estado enquanto olhar o todo, né? E aí sobra uma brecha enorme, acho que dá para fazer uma ponte, né? Acho que o Shell vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas dá para fazer uma ponte com o totalitarismo da Hannah Arendt, quando ela critica o totalitarismo nos textos dela. Ela vivenciou o nazismo, né? Uma pessoa que percebeu que, por exemplo, os nazistas, eles negam a pluralidade, eles negam a ideia de liberdade, porque eles submetem todos os indivíduos a uma verdade que é única, que é unilateral. Olha, os escolhidos são os nossos, né? São os brancos. Os contemplados. Exatamente. Quem não é, ele vai ser eliminado, ele precisa sair daqui. Pode ser em vagões para uma câmara de gás, pode ser de um outro jeito, mas de alguma maneira, vocês não concordam comigo que essas pessoas que se eximem da política, que falam assim, não quero me meter, né? Abrem muita brecha, como aconteceu no Brasil, para o crescimento dessa gentalha. Tipo,
Se amanhã fosse candidatar o jumento Bolsonaro, que é um jumento que o Jair criava no quintal dele, e pudesse candidatar, ele ganha, porque a gente abriu um precedente, a gente abriu um buraco para essa gente, né? A sociedade ficando meio que não participando, pensando só nas próprias coisas, essa escola que ensina sucesso particular, que o sucesso é individual, que você tem que ser um leão para ganhar dos outros na selva, não sei o quê, fizeram com que a nossa isenção social abrisse uma brecha muito grande para o totalitarismo, né? Eu queria que o Shell complementasse, acho que ele ia falar essa ideia do não participante, né, Shell, do idiota. A gente já está meio avançado de hora, daqui a pouco eu quero falar umas amenidades nesse programa. Na política do Aristóteles, né, ele diz que tem algumas passagens já na introdução da política, onde ele vai definir o homem como um animal político, né? Ele vai dizer que o homem é, por natureza, um animal social, né? Um indivíduo, segundo Aristóteles, um indivíduo que é natural e não acidentalmente antissocial, ou está abaixo da nossa percepção, da nossa compreensão humana, né? Ou é mais do que humano. Né? Então, assim, o sujeito que é natural e não acidentalmente antissocial, ou ele é menos que humano ou mais que humano. E o Aristóteles continua, né? Ele diz que a sociedade é, na natureza, algo que precede o indivíduo. Ou seja, o conluio social, o consórcio dos homens na vida pública antecede os indivíduos. Essa é a visão que os gregos têm da vida política na cidade, né? E aí ele termina a introdução da política dele dizendo, né, que aquele que não consegue viver em comunidade, ou que é tão autossuficiente que não precisa viver em comunidade e, portanto, não participa da sociedade, ou é uma fera ou um deus. Né? Essa definição do Aristóteles é perfeita, porque em muitas traduções é traduzido como ou é um bruto, ou seja, um animal, uma figura bestializada, ou é um deus. Não, quer dizer, se a pessoa está completamente abaixo da vida social, se ele é o idiote, né? Se ele se preocupa exclusivamente com seus interesses particulares e pessoais, é um bruto, né? É uma coisa qualquer bestializada. Na prática, é um pouco essas pessoas, né, ferrenhamente agarradas aos seus candidatos, tal, né, que conduzem o debate político para as fronteiras do conflito, da perseguição, do franco desejo de extermínio, tal. Essas pessoas são o que o Aristóteles chamaria de brutos, né? São pessoas por natureza inclinadas à violência, à estupidez, ao egoísmo e etc. Né? Eu queria incluir aqui, Shell, eu queria que vocês comentassem, por favor, antes da gente terminar, também chegando na reta final do programa. Eu detesto, e eu acho que vocês também, quem tenta simplificar assunto complexo. Porque entender de uma maneira mais clara um assunto complexo, tá tudo beleza. Então, por exemplo, o Clóvis gravar um vídeo de 5 minutos sobre uma teoria do Kant, por exemplo, tá tudo bem para mim. A pessoa vai lá, quer ler, não quer, não lê. Mas na última eleição, bombou um vídeo de um professor, com todo respeito a ele, deve ter tentado fazer uma coisa para os alunos dele e tal, mas ganhou não sei quantos milhões de visualizações esse vídeo, que consistia nele pegando 2 caixinhas de bombom, abrindo as 2 caixinhas, vocês lembram disso? Não lembro. E ele falando que a caixinha da Lacta, a caixinha da Nestlé, é a direita e a esquerda. Então ele pega aí ele fala, quer fazer a política? A gente pega os bombons que eu prefiro da caixinha da Nestlé
e os bombons que eu prefiro, e aí ele faz lá uma fala que todo mundo começou a passar, um monte de aluno começou a me enviar. Falei, gente, isso é uma simplificação tão grosseira. Nossa, e assim... Nem grosseira. Para ser grosseira, ela precisa melhorar muito. É muito ruim. Precisa ser refinada. O sujeito que se criou, o sujeito que criou sua ideologia para vencer o outro a qualquer custo, para lucrar loucamente, nunca vai pegar da caixinha do outro, do bombom da outra marca, a ideia de estender a mão, a ideia de ter um auxílio gás, a ideia de saber que o esgoto precisa chegar para essa gente que morre porque não tem tratamento de esgoto, ou que não tem água encanada, ou que não tem uma casa para morar. Gente, uma vez que você se criou e que se montou numa ideologia X, é muito difícil que você aceite os bombonzinhos da outra caixa, né? Porque são visões de mundo praticamente, são quase paradoxais. Elas são Sim. antitéticas, elas são problemáticas. E outra, eu nem gosto de gordura hidrogenada. As duas caixas são muito ruins. Aliás, uma vez nem posso mais consumir gordura hidrogenada, entendeu? Então, o problema começa aí e tal. O exemplo é redutor, é tosco mesmo, e na prática não é um bom exemplo, né? Veja, a gente deveria pensar assim, como eu explico para as pessoas que estão numa cruzada contra a Anvisa que a saúde pública começa com a vigilância sanitária? Nossa, cara. Sabe por quê? Porque é isso que as pessoas não entendem. A Anvisa não é política no sentido de que é um órgão de Estado usado pelo Estado para perseguir os inimigos políticos do Estado. A Anvisa é política no sentido que ela não permite ou age para não permitir que alimentos contaminados, água contaminada, sistemas de produção contaminados, tal, contamine e mate pessoas, por exemplo. O atual diretor da Anvisa foi nomeado no desgoverno do Jair. Exatamente. Pô, você tem que ser muito burro, cara. Não, então, assim, isso é muito assustador, né? Porque a Anvisa é um órgão regulatório. A vigilância sanitária é fundamental porque ela atua no sistema de prevenção, na saúde preventiva dos cidadãos. E o cidadão, o cidadão que está morando de aluguel num lugar terrível da cidade, muito preocupado com o dono da IP, que só deu milhões de reais para o candidato dele nas eleições passadas, daquilo que lhe estava sobrando. É óbvio que ele não tirou da família dele. É lógico que ele não tirou o que poderia faltar. Mas é que as pessoas têm a arte de politizar tudo, né? Até um detergente. A gente nem chegou nas bancadas, passou de uma hora de programa, a gente não falou de bancada de agrotóxico, a gente não falou de bancada da política institucional organizada de acordo com interesses de certos grupos e cujos interesses são nocivos ao dos próprios cidadãos, né? Veja, hoje a discussão do dia hoje é um projeto de lei tramitando que, se aprovado, permite que o cidadão use o FGTS para comprar arma de fogo. Exato, verdade. Agora, em que medida isso é de interesse coletivo da sociedade? Não, é zero. Os caras nem querem, os dois deputados nem querem essa ideia tosca de que o cidadão tem o direito de ter uma arma para se defender. Não é isso que eles querem atender ao lobby da indústria armamentista. Exato. E assim, é o que você falou, é o que a gente falou na segunda parte do programa, quando a gente começou a falar de aparelhagem política. Quem que mantém o sujeito que pensou na política como uma espécie de carreira? Esses grupos majoritários. Então tem uma bancada lá, né, que o senhor Carlos Marx chamaria de ópio do povo, que é uma bancada que limpou a laicidade que está lá na CF 88, limpou a bunda com ela.
né? Então, obedece a interesses, por exemplo, religiosos. E os senhores políticos, de uma maneira geral, aqueles que se submetem, a gente sabe que se submetem. Aqui eu não estou fazendo nenhum lobby religioso, porque eu respeito profundamente as pessoas, todas elas, né? Quem gosta de acreditar nisso, naquilo, sempre vai ter o meu respeito. Mas o problema é que até políticos nos quais a gente acredita que podem fazer das questões sociais as suas bandeiras, precisam se submeter e estão se submetendo. Ai, falou não sei o que, pegou mal com os evangélicos. Aí vai o cara fazer lá uma meia-culpa, porque senão perde trocentos milhões de votos e vai perder o Cone Bolsonaro. É isso que está acontecendo na política. Veja o Jorge Messias na sessão do Senado, tecendo loas a condição de evangélico dele e tal. Em qualquer república digna desse nome, isso não é uma questão. Não podia nem faltar isso como pergunta. Isso não é uma questão, isso não está posto, isso não está dado. É indiferente. Tem que perguntar artigo da Constituição para ele, não se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é... Exatamente, eu quero saber se ele é capaz de decidir juridicamente de acordo com o corpo técnica, de acordo com o corpus técnico e de ideias legais, né? E de forma a mais isenta possível. Sim. Das paixões pessoais todas que envolvem ser evangélico, torcer pro Corinthians, gostar de música sertaneja. Vejam, esses interesses pessoais são irrelevantes. Fernando Henrique Cardoso que o diga, né, Shell? Sim. Veja, é irrelevante o cara ser evangélico ou católico no âmbito de decisões que ele terá de tomar que são estritamente legais, técnicas. Exato. Exatamente. Que envolvem um saber jurídico que não se confunde, ou que não deveria se confundir com a ideologia religiosa estrito sensu. Eu acho que esse tema nosso aqui, pessoal, ele vai render outros programas no futuro, né? Tem muita coisa para falar. Deixa eu jogar umas curiosidades aqui para a gente comentar. Sem contar, só para encerrar essa coisa da política mesmo, que eu estava vendo esses dias, né, uma carta muito curiosa, porque em países como o Brasil, né, o Vitor Nunes Leal descreveu muito bem lá no Coronelismo Inchada e Voto, de 1949, né, a formação das oligarquias, desses grupos de poder que continuam atuando no Brasil até hoje, né, grupos de poder que atuam muitas vezes à margem do próprio Estado organizado ou que tomam o Estado organizado. Era a figura dos antigos coronéis, né? Eu vi uma carta, né, de 1889, a República tinha acabado de ser proclamada e o Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, bisavô do Fernando Henrique Cardoso, ele era monarquista, um capitão monarquista do Exército. E ele escreve para o filho dele, o João Inácio, que era um republicano convicto. Ele escreve lá de Goiás para o filho, e no telegrama, né, um telegrama comentando a proclamação da República, o bisavô do Fernando Henrique Cardoso diz para o filho, né, o monarquista dizendo para o filho republicano, né, o novo republicano brasileiro, né, ele diz assim: vocês fizeram a república que não serviu para nada. Aqui, agora, como antes, continuam mandando os caiados. 1889, o bisavô do Fernando Henrique Cardoso dizendo para o filho dele: olha, vocês fizeram a república, não serviu para nada, porque aqui em Goiás, como antes, continuam mandando os caiados. E o caiado aí se vendendo como uma alternativa política nova ao Brasil. Falar isso. O Caiado que na propaganda política falou que a caneta do presidente é mais poderosa que um fuzil. Ó, que bonito, hein? Falou bonito. Estúpido. Isso que a gente não entrou em política internacional, porque tem aquele Doritos dominando
a política mundial, né, bombardeando mulheres, crianças, hospitais, em nome de uma vingancinha. Outro dia vi uma entrevista dele para, como é que chama aquela atriz brasileira, casada com outro ator famosão, que, ela tinha um programa de entrevista aqui no Brasil, que entrevistou o Bon Jovi, ficou muito famosa a entrevista com o Bon Jovi também, Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi entrevistou o Donald Trump há, 20 anos. Ouvintes assistam Márcio Shell, eu já vi essa entrevista. Eu não vi. A fala dele é toda forjada na vingança. O negócio dele é se vingar. Ele precisa se vingar. E ele odeia derrotados. Por isso que ele meteu um pé na bunda do Jair, né? E hoje ele é fã do Lula. Porque, assim, ele é o senhor vingança, né? E ele é um dos sujeitos mais importantes. O cenoura e bronze é a definição de voluntarioso, né? Sim. Apareceu na frente, ó. Não, e assim, ele se comporta, ele administra os Estados Unidos e parte do mundo de acordo com as mais íntimas e impenetráveis vontades pessoais. Sempre. O contrário da política. Né? Exatamente. O bem comum... É o idiotes grego, literalmente. É o idiotes grego. Exato. Toda a política para ele está baseada na ideia de como eu posso levar vantagem e o meu pequeno grupo, o meu oikos, o meu espaço doméstico, o meu espaço familiar pode lucrar junto comigo. É isso que interessa para ele, entendeu? Sim. Ó, eu dei uma recomendação aqui, depois eu quero que vocês também falem, se vocês quiserem. Eu falei do Vila dos Confins, do Mário Palmério. Ouvinte, por favor, vá ler esse romance, que tem tudo a ver com a política brasileira. Eu me lembrei de uma crônica, Shell, do Essa de Queiroz, uma espécie de uma carta ao parlamento lisboeta, que é simplesmente maravilhosa aquela crônica. Ele tece elogios e, obviamente, o texto é todo permeado por figuras de linguagem, a principal, a ironia, aquela ironia queirosiana incrível. É uma alta recomendação aqui para vocês, mas eu quero comentar algumas coisas aqui, eu queria que vocês falassem. Marcel, você sabia que Alzira Soriano foi a primeira mulher eleita prefeita na América Latina em 1928, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte? 60%. Nessa época, as mulheres tinham que votar com autorização do marido ou não? Já ainda não, então, né? Quem conseguiu, o Código Eleitoral que instituiu o voto feminino e também o secreto no Brasil, mas o voto feminino é de 32, o Código Eleitoral de 32 do Getúlio Vargas instituiu o voto. Mas o interessante aqui, ó, é que em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, 2 irmãos disputaram a prefeitura em 2024. Você já imaginou, Marcelo? Por exemplo, você disputando com seus irmãos. Valdomiro dos Republicanos venceu Pardal do PT. A eleição de Capão da Canoa. E por último, as curiosidades. Na cidade de Gentil, no Rio Grande do Sul, a prefeitura foi decidida por 1 voto. Adelar Silvestre ganhou por 1 voto de Evandro Bife. Adelar Silvestre. Tem uma prefeitura aqui da região que o cara, o candidato perdeu por 1 voto e o pai e a mãe dele tinham viajado, não votaram aqui. Viagem errada, rapaz. Não é? O prefeito de Aparecida do Norte, uma vez, proibiu de chover na cidade, porque estava destruindo muito o asfalto. Olha isso. Então tem muitas coisas. São Pedro deve ter acatado e segurado, né? Em 1959, o rinoceronte cacareco, na cidade o rinoceronte cacareco, na cidade do Rio de Janeiro, fez-se vereador com os votos de 100 mil fluminenses. Né? Não estou falando. 100 mil cariocas que depositaram seus votos. O rinoceronte cacareco, cuja grande curiosidade, na verdade, é que era uma fêmea. Então era a rinoceronte. E depois, no mesmo Rio de Janeiro, né, na mesma cidade do Rio de Janeiro, em 1988, né, o Macaco Tião fez
400 mil votos para deputado. Ei, saudade da época que a gente podia votar no papel, hein? Macaco-tião. Não, eu acho que voto impresso é auditável, que é pra gente poder eleger o Chimbinha. Quem sofreu muito com o voto impresso foi o nosso saudoso amigo Roosevelt, né, Marcel? Porque ninguém conseguia escolher Roosevelt, rapaz, o outro ganhava. Não. Ninguém... E quem quase ganhou uma eleição aqui em Bitinga foi o Roque de Rosa, sem ser candidato. Macaco-tião fez 400 mil votos para prefeito do Rio de Janeiro. E o prefeito de Rio Claro que proibiu plantar melancia? Dizem que teria feito um governo melhor do que aqueles feitos de Moreira Franco até os nossos dias. Meu Deus! O Macaco-tião teria superado, pergunto a vocês, Marcelo Crivella? O Crivella, ele fez aquele esquema da cirurgia de cataratas só para evangélicos. Sim. É um belo projeto, aliás. Mas ainda é melhor que de algumas cidades que é feito para cego. Visando bem comum sempre. Vocês sabem que a Super Interessante, uma vez, eu peguei essa matéria para usar com os alunos, a Super Interessante, estou lembrando de cabeça isso. Ela colocou as leis mais bizarras do Brasil. Eu lembrei dessa da chuva, mas em Rio Claro, final do século retrasado, o prefeito de Rio Claro proibiu plantar melancia porque dava febre amarela. Século XIX? 1890 alguma coisa. Pode pesquisar que você vai achar. Proibiu fazer o quê? Proibiu plantar melancia na cidade porque dava febre amarela, segundo ele. Claro. Não, beleza. A Super Interessante publicou isso no começo dos anos 2000. Eu peguei a matéria, levei para aula, dei aula, tudo. Aí, um tempo depois, foram pesquisar, Shell, na Câmara de Rio Claro, a lei estava valendo. Nunca revogaram, então é proibido plantar melancia em Rio Claro. Rapaz. Meu Deus. Então, ou seja, você plantar melancia, você pode ser... Se você plantar melancia, pode ser multado em Rio Claro, preso, até recluso, eventualmente preso, né? Mas isso vai entrar no o que é legislação. Para fechar o que é política, senhoras e senhores, eu queria que vocês comentassem uma coisa. Em Rio Claro também tem uma lei que ficou muito famosa, que proibia as pessoas de ter formigueiro no quintal. Isso é importantíssimo, né? Porque... Imagina. Como diria o Thomas Hobbes, né? É a guerra de todos contra as formigas, né? É Macondo. O homem é o lobo mau da vovozinha. O furacão chegando, o último Buendia lendo os manuscritos do Melquíades, o penúltimo Buendia lendo os manuscritos do Melquíades e o último sendo arrastado pelas formigas. É os 100 anos do malucão. Amigos, a gente não entrou nas personalidades, mas eu queria só que vocês me falassem o seguinte. Vocês, politicamente falando, gostam mais ou deixam de gostar de pessoas? Sejam sinceros. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês quem jogou mais, Cantona ou Neymar? Vocês têm uma tendência a falar que Eric Cantona, que dá voador em nazista, é melhor do que o Bolsonaro, que quando a gente gravou esse programa estava pleiteando uma vaga, apesar de estar andando que nem como chama o Mendengo aí, João Mendengo de Bitinga, estava pleiteando uma vaga na Copa. Como diz o comentarista da Cazé TV, o Neymar, o pessoal querendo que convoque o Neymar e não está conseguindo andar em linha reta. Parece o João Mendengo. Mas tá parecendo aquele cara da Zoa Total, tô doido. Eu confesso que... Olha, eu acho que nesse caso, verdade objetiva é o meu peru. Eu acho que acho o Eric Cantona melhor. E fim de papo. Eu também. Sabe por quê? Porque o Neymar nunca vai ser capaz de um gesto nobre desses, entendeu? É isso. Perguntem pra Ayla. Um dia que eu chegar perto de vocês, perguntem pra Ayla quem foi o maior jogador da história do Corinthians. Ela vai falar o Sócrates e vai contar a história, tá? Não tem conversa, não é Marcelinho, não é Cássio, não é Guerreiro, é o Dr. Sócrates. Ela vai explicar para vocês por quê, o quão importante foi
esse sujeito. Eu prefiro o Casagrande, mas por outras razões, né? Ah, não, o Casão, né, gosta de aspirar a coisas maiores. Então, já tá virando focalizando aqui já. Não, mas vamos fechar esse programa. Inclusive, um ouvinte querido, quero mandar um beijo para todos os nossos Lembrando, considerando também que as pessoas não têm obrigação nenhuma de terem uma ação política no mundo. O problema é o que a gente estava discutindo aqui. O problema é que se você se omite politicamente, né, você colabora com o quadro geral da nossa desgraça social, né? Esse é o problema. O Djokovic deixou de ser pelo menos um top 3 dos maiores tenistas da história? Não, mas durante a pandemia o filho da puta não tomou vacina e falou assim que vacina, não sei o quê. Então esses desgraçados, eles podiam... O Gabigol, o único jogador do mundo, foi pego 5 vezes pela vigilância sanitária, nem é um restaurante. Ele foi mais preso pela vigilância do que já fez gol, na verdade. O cara nem é um restaurante e a vigilância sanitária fechou o cara 5 vezes. Exato. Embaixo da mesa ainda. Exato. O que eu ia falar mesmo para fechar esse programa? Eu me esqueci, cara. Eu ia falar um negócio. Tava falando do Campeonato, Neymar. Era do Casão. Eu ia falar isso, Lucas. Eu ia citar o Lucas. Então eu quero mandar um beijo pra Renata. Quero mandar um beijo pro nosso amigo Roberto Janeiro, palmeirense, que tá sempre feliz que o time dele só ganha, que ouve sempre, né? Quero mandar um beijo pro nosso amigo Itápolis, o Carrasque, que... Alguém tem que estar feliz nesse mundo, né? Essa galera... sempre tá ouvindo a gente. Sempre ouve a gente. Quero mandar, assim, um beijo. Mas eu quero falar uma coisa... Eu tava falando com o Lucas Pascoal esses dias. A gente sempre troca mensagem. Os irmãos Carrasque. Os dois maravilhosos. Um abraço para os dois. Eles estão sempre cobrando o programa também. Tá aí. Eu queria Aquele deixar casal maravilhoso... Queria deixar registrado aqui que eu acho isso um pouco chato, sabe? Fica cobrando a gente, né? Paga o nosso salário? Votou na gente? Eu trabalho, o Marcel trabalha, né? A gente não vive em função dos se quiserem pagar um churrasco pra gente fazer um ao vivo a gente vai. Com vocês, só nós três e vocês dois, a gente faz. Não, a gente pode reunir os ouvintes aqui da região, né? Fazer um programa ao vivo para eles. Vamos fazer? A gente vai lá, faz um programa de 3 horas. Fazemos sem gravar, a gente não grava nada, só vamos falar borracha. Mas só para fechar, o Lucas, eu tava falando com o Lucas, cara, desse negócio do Neymar, nos últimos meses, ele tá no mito de Sísifo, né? Quando ele tá quase ali voltando, a pedra volta pro ralo e ele volta a empurrar de novo para voltar a ser um atleta. Isso faz uns 5 anos. E aí, quando o Casagrande comenta, essas Neymarzete, esses Bolsonaro, como é que chama? Thiago Leifert, tem um Rica Perrone, sei lá o quê, vão lá xingar o Casagrande, chamar de cheirador, essas coisas todas. O Casagrande, essa é a minha tese, só para fechar o programa. O Casagrande é um grande político. Uma ação de tropa de choque, né? Mas olha, um pessoal que se diz de esquerda faz isso também, viu? Não, mas eu queria dizer o seguinte, o Casagrande é um dos melhores amigos do Neymar. As coisas que ele fala e que ele escreve sobre o Neymar são as coisas que eu gostaria e que eu recebo muitas vezes de vocês. É um amigo que chega e fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você quer chegar a tal lugar? É assim. Nunca tem ofensa, nunca tem, o Neymar é isso. Não, é o caminho das pedras para um sujeito voltar a uma alta performance como atleta. E a galera confunde essa questão política e fala, putz, o Casagrande é historicamente de esquerda, sempre defendeu as pautas progressistas, tá falando do Neymar, então nós vamos bater nele. É assim que funciona, né? Tava falando com o Lucas esse dia, então um beijo pro Lucas, e se as deusas quiserem, um dia a gente vai ter o Casagrande. O biógrafo do Sócrates está na nossa mira em breve, se vocês toparem, ele estará aqui no Outras Frequências. Politicamente, eu quero falar para vocês terminarem esse programa. Quem vai terminar esse programa político? Eu queria falar que a gente fez um programa politicamente correto. Mais ou menos. Mais ou menos, mas que ficou politicamente bem político. Nunca antes na história desse programa. Aliás, a nossa voz não sumiu, que nem sumiu a do golpista lá. Como é que chama aquele? Porque eu gravei com
com a porta aberta, acho que o sinal chega melhor aqui. Não, mas eu tô fazendo referência àquele idoso vice da Dilma, que sumiu a voz no discurso. O Monra. O Satã entrou nele. Michel Temer. Ele estava falando e o Satanás ganhou a voz dele. Termina esse programa, Michel, por favor. O gato da dona Clotilde. Outro gato! Eu vou terminar esse programa recomendando que, se as pessoas quiserem entender o que foi a política grega, que elas leiam a Ilíada do Homero. Porque gregos e troianos estão há 9 anos em guerra, mas todas as decisões que eles tomam são por meio de assembleias. Inclusive os deuses se reúnem em assembleias onde eles debatem racionalmente as suas posições, né, até chegar a um consenso sobre como agir e como atuar em relação às necessidades humanas, no caso dos deuses, e as necessidades divinas também, e no caso dos gregos e troianos, as necessidades que a guerra impõe, né? Eles passam mais tempo conversando e debatendo questões públicas do que lutando. E também é importante que você... A Ilíada é esse fenômeno grego maravilhoso em que a deliberação é maior que o conflito, que a guerra. É um dos maiores clássicos da história da literatura, tá ali, top 3, tranquilamente, né? Para fechar a minha parte, só gostaria que vocês fossem politicamente corretos como eu. Eu parei de ver vídeo de anão. Pode ver que eu não estou mandando mais nada para vocês. Obrigado. Anão, de outras coisitas mais aí que eu andava mandando. Não manda coisa lá naquele grupo de 3 lá, né? Não, mando, mas agora tá mais politicamente correto, né? Assim, mais melhorando um pouco? Eu tô tentando ser melhor, né? Aliás, eu queria pedir pro Márcio Shell que quando ele mandar essas bizarrices, ele faz questão, ele manda no nosso grupo e manda para mim, ao mesmo tempo, no privado. Então eu tenho que abrir 2 vezes essas Gente, coisas. Eu não mando coisa, não mando coisa bizarra, tal, só mando coisas relevantes para vocês verem. Eu ia falar agora, o Shell... Para mim é irrelevante. O Shell dificilmente erra. Dificilmente o Shell erra. Não, isso eu concordo. Hoje eu não sei se eu mandei para vocês. Quando erra bonito, hein? Um campeonato de rojão e um dos... Mandei para vocês? Não. Graças a Deus. É um campeonato de rojão com umas 5 pessoas, eles giram uma garrafa, quem foi sorteado tem o direito de acender o rojão e mirar nos outros que saem correndo. Um jogo. Mas o atrativo desse esporte é que um dos participantes é o Saci, só tem uma perna. Ixi, então ele corre com uma muleta, entendeu? Uma sala. Isso quando o Shell não manda, negócio Como chama aquele rapaz da Rede TV que fala, para. João Kleber. João Kleber. Quando ele não manda o João Kleber, fala assim, vai ter uma revelação. A revelação é que o cara é um Pokémon, que a mulher se prostitui por causa de um cheeseburger. Eu vi um que a menina era viciada em x-salada. Ela tinha um vício em x-salada. Agora, era viciada em x-salada. O melhor é o cara que vai contar pra mulher que ele é careca. Ele usa peruca. E tira uma peruca? Ele tira a peruca. Meu Deus. Ele tira a peruca e tem aquela cabeça de ovo, aquela... Agora, um bom também é o que o Michael Jackson reencarnou nele. Aí ele vai lá... Eu vi, você me mandou essa ele vai lá contar pra esposa que o Michael Jackson reencarnou nele. Ela olha e fala, você é louco? E ele termina... Uau! Você também me manda um vídeo que é uma dublagem do Michael Jackson. Você fica falando fininho. Toda hora. Agora, você manda isso, vocês sabem como o Michael Jackson abriu a porta? Isso eu adoro. Cuspé. Vambora desse programa político. Deu, né? Já deu. Agora, a melhor música do Michael Jackson é aquela Biru Biru. Biru, biru, tchim, 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 tchim. Ô Marcel, vamos contar aqui. Vocês nunca ouviram essa música do Michael Jackson? Teve uma pessoa que foi embora do programa quando a gente estava falando do dia que o Michael Jackson morreu.
Meu Deus, não. Você lembra? Gente, eu não gosto. Então, não gosto eu do lembro. Michael Jackson. Eu não gosto do Michael Jackson. Pra mim, todo dia é um Maior bom dia. artista americano. Todo dia é um bom dia pra fazer troça do Michael Jackson pra mim. Então, ó, o que eu ia falar pra terminar esse programa? Nossa, eu tô com uma Não foi nem no cinema assistir? problemática. Não... Ah, tá tendo no cinema, Shell. Tem o filme do Zico numa sala e o do Michael Jackson na outra sala. Ah, é melhor ver o filme do Pelé, né? Vambora, então, semana seguinte, queridos ouvintes, podem mandar pra gente sugestões. O que é? Vai ter jornalismo, vai ter cidadania, vai ter a psique humana. Mandem pra gente. Pode Eu mandar queria lá fazer pelo um de ética, hein? Ética seria bom fazer também. Vamos fazer. A gente termina o programa nessa bagunça aqui, mas ao longo do programa foram, pelo menos, foi 1h20 de altíssimo nível, modestamente falando. Então, quero agradecer Márcio Shell, Marcel Rodrigo Lamarca, pelos 18 anos. Quando eu falo para meus alunos que a gente tem 18 anos de um podcast, né? Muitos deles estão vindo para cá, então beijos para os meus alunos que estão ouvindo esse programa. E nós vamos embora vou fazer uma revelação João Kleber para acabar o programa. Posso fazer? Um beijo para Camila, para o Rafael. Né? Boa, um belo casal roqueiro, né? É. Foram ver o Titio Axl Rose. Aliás, eu levei a Ayla para ver o Axl Rose nas minhas costas. Tem coisa, né? Tem gosto para tudo, né? Tem. Aqui em Rio Preto. São José do Rio Preto, ele disse, Marcel. You know where you are? Você pagou 700 pau para ver isso. Eu paguei uns 2 contos, cara, porque é bem caro, viu? E aí ela foi ao banheiro, rapaz, não tinha nem papel higiênico, ainda bem que eu levei. Mas eu quero acabar esse programa com uma revelação. Para. Sabe qual que é a inclinação política de Márcio Shell, Marcel Rodrigo Lamarca e Duco Leone para acabar o programa? Nós somos A gente é do amor, a gente é a Suíça. A gente é da paz. A gente não quer rolo. Não. A gente... É porque a gente não tem dinheiro para pagar advogado. Quem ganhar, a gente gosta da cidade. Tá bom? A gente apoia. Eu já vou avisar para vocês, cara. Se ganhar quem eu tô imaginando que pode ganhar para presidente da República, passarei a gravar. Você vai para o Paraguai. Não, Paraguai não vou, porque esse país é de direita. Eu vou me mudar para um país que seja canhoto, mas eu vou embora daqui. Não, mas aqui na América Latina vai ficar difícil, hein? Porque tá... E assim, é triste falar para você que a possibilidade existe e é grande. É grandiosa. Mas a gente ficou um outro assunto, um outro programa e vamos embora. Vou tomar um banho e tomar um gole de detergente. O detergente dá uma limpada nessa parte do esôfago, viu? Eu sugiro aquele IP branquinho. Aquele As lá. pessoas estão tomando detergente para tirar a gordura do fígado. Um abraço. Faz pum com bolinha. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo programa aí. Tchau. Tomar no cu essas pessoas também. Isso. E esse é o fim!